chega na gente, a gente analisa e toma consciência, depois de analisar. A gente toma consciência da encrenca que aconteceu lá. Bom, ao tomar consciência, pensamento, imediatamente, instantaneamente, vem uma decorrência dentro da gente, chamada emoção. Se o estímulo é desagradável, então, estímulo desagradável. Porque se for um estímulo bom, você não vai sentir aquela emoção ruim. O estímulo gera, primeiro, uma interpretação. E depois da interpretação. Depois da interpretação, vem uma consciência. Consciência do que aconteceu. Agora, depois disso aqui, vem a emoção. É essa aqui que dói. Agora que vem a dor aqui, ó. É aqui que dói. E já aconteceram várias coisas com você. De lá até aqui, já aconteceu a interpretação, conscientização, e chega na emoção. E esta emoção aqui vai levar a gente, essa emoção aqui, ó, é uma resposta ao estímulo. Então, todo estímulo gera uma resposta. Se é um estímulo bom, a resposta proporcional correspondente. Então, o pessoal queria saber se a intensidade do estímulo tem correspondência com a intensidade da emoção. É isso que eles queriam saber. E não sabiam. Porque em alguns casos tem correspondência. Por exemplo, quanto maior a martelada, nós vamos trocar por tijolada. Quanto maior for a tijolada no seu dedão do pé lá, descalço, maior a dor que você sente. Até aí está certo, não está? Quanto maior a martelada no dedo, maior a dor. Se é uma marteladinha assim, ó, a dor é pequenininha. Se é uma martelada maior, a dor é maior. Se é uma grandona, dói muito. Então, a gente fica com a impressão que a resposta emocional depende da intensidade do estímulo. É o que a gente tem vontade, a naturalidade de interpretar. Pois bem, o Weber, um cientista lá, chamado Weber, a gente fala Weber aqui no Brasil, né? E na Alemanha. Porque, como o cara era alemão, então é Weber mesmo, né? Que na Alemanha, W-E-V. Por isso que fala Volkswagen, Volks, né? Volks, né? Volks. Que o V em alemão é F, né? O V é F. Então o Volkswagen, eles trocam por F, Volks. Agora o Wagen, em inglês seria Wagner, né? Wagen. Se fosse no Brasil era Wagen. Em inglês é Wagen. Em alemão, o V vale F e o W vale V. Então é Volkswagen que fala, em alemão. No Brasil é Volkswagen, né, a gente fala, porque nós também gostamos de chamar o W de V. Pois bem, então esse Weber, cientista aqui, descobriu que a intensidade do estímulo, a intensidade da resposta, não é proporcional ao estímulo. Foi isso que ele descobriu. Agora, se for, ainda está dentro do... Foi como não é?
Pois é, quanto maior a martelada, maior a dor. Assim, em alguns casos é proporcional, mas em outros casos não. Em alguns casos, quanto maior o estímulo, menor a resposta. Então, em psicologia, porque essa lei é usada em psicologia. Em psicologia, o pessoal sabe o seguinte: nós não podemos achar que uma grande provocação gera uma grande dor, porque pode não gerar. E isso é bom. Aí que é por isso que a psicologia gostou disso. Porque uma grande provocação pode não gerar uma grande dor. Mas vai depender do seu preparo para isso. Se você estiver adequadamente preparado, você pode, assim, aprendeu, né, já está preparado porque aprendeu a enfrentar uma grande provocação e sentir uma pequena dor. É isso que o Weber queria dizer, que é a realidade. Porque se não fosse, se a realidade fosse, o estímulo a resposta é proporcional ao estímulo, não tinha jeito de curar. Né? Se tem uma grande provocação, você vai ter uma grande dor necessariamente. E não é. Então, se pode treinar, pode-se, a gente pode treinar-nos, né, a gente mesmo, para enfrentar estímulos e trabalhar aqui, ó, na interpretação. É aqui que tem que trabalhar, ó, na interpretação. Porque depois que interpretou, aí que a consciência é instantânea. Interpretou, já. Você vê um negócio, você escuta um barulho e fala assim: é um carro ou é um leão? Aí você está analisando para ver o que é. Porque conforme for a resposta, você vai ter uma consciência aqui, ó. Você ainda não tem a consciência. Aí vem aquele rugido mais forte, é um leão. E aí a resposta já é a emoção de grande medo. Se for grande demais, você fala: pronto, não adianta correr, estou perdido. E fica lá esperando o leão jantar sua garganta. Agora, se você tiver um pouco mais de domínio, fala assim: espera aí, é um leão, então dá para correr. Tem uma escada aqui, tem um lugar alto, onde que eu vou? Isso aí porque tem muita gente que fica paralisado diante do perigo. Já viram falar isso? O cinema mostra muito isso, né? Pessoa, um grande perigo, a pessoa ficou paralisada, bloqueou tudo. E pode acontecer. Mas se o indivíduo tiver um pouco mais de exercitamento e de controle, aqui, ó, aprendeu aqui, ó, ele não entra em paralisação. Vem o estímulo e ele reage. Pois bem, agora a psicologia está querendo que a gente saiba tanto isso, a lei de Weber, que qualquer que seja o estímulo, você pode interpretar de um jeito que convém. Que jeito que convém? Convém não sofrer, né? Convém não sofrer. Convém não criar uma emoção negativa aqui, ó. Uma emoção ruim. Porque aqui na interpretação é que você vai criar. Se você, por exemplo, uma pessoa xinga você de um nome agressivo. E conforme o treinamento que você tem para interpretar aquele nome, porque é tudo uma questão de treinamento. Falou aquele nome, você instantaneamente gera uma emoção ruim. Conforme o bicho que a pessoa usou para xingar, por exemplo, a sua mãe. A sua mãe é uma, se falar vaca, por exemplo, você se ofende muito. Se falar cadela, ofende muito. Mas se falar, por exemplo, capivara, você não ofende tanto. Fala, capivara. Aí, ó, não ofendeu tanto.
Porque as palavras têm uma carga de interpretação, chama carga semântica. Conforme a palavra, por exemplo, vaca, não era para ofender, não é? Sua mãe é uma vaca. Não era para você ficar ofendido. Era só você falar assim, não é não. Não é não. Né? Era só isso. Porque não anula ali, a emoção ali não vai ser. Cara, me disse que minha mãe é a vaca, ele está tonto esse sujeito aí. Ele fala assim que sua mãe é uma zebra. Não é não. Capivara. Não é não. Anta. Isso não. Aí já pegou. Porque lá dentro do indivíduo tem uma interpretação associada com a palavra. E aí fica difícil escolher a interpretação aqui, ó. Mas o que os psicólogos estão querendo que a gente faça é que a gente exercite num treinamento para interpretar convenientemente. Qualquer coisa que o indivíduo fala, você não é não. Você tem uma cara de macaco. Tenho não. Tenho não. Você tem cara de boi bravo. Tenho não. Seu pai é um jacaré. Não é não. Seu pai é um burro. Fala, isso não. Isso não aguenta. Aí, burro tem uma carga associada. A palavra está contaminada já. Pois bem, então, mas isso mostra que a gente pode aprender a interpretar as coisas convenientemente. Se a gente aprender, a nossa vida fica muito melhor. Muito melhor. A gente aprendeu a lidar com as interpretações e então criar emoções favoráveis. Criar emoções favoráveis. Agora, como é que esse negócio de emoção favorável? Emoção boa. Você quer sentir bem. Agora, ninguém normalmente aprendeu. Não é ninguém sabe, não. Muita gente já sabe, porque aprenderam. Mas a maioria não aprendeu que as emoções dependem da interpretação. Quando aprender isso, elas podem começar a exercitar. É só elas começarem a esvaziar o conteúdo perigoso da agressividade. Veio uma agressividade, você esvazia. Não me afeta, não. Eu vou quebrar a sua cara. Vai não. Como é que não? Assim, você vai tentar. É isso que você pode fazer, o máximo. Porque talvez você não saiba que eu sou faixa preta das forças especiais de Israel. Israel é tido como força especial mais bem treinada do tida, né? E aí, você vai quebrar minha cara? Como que você vai quebrar? Você sozinho? Do jeito que você está aí? Não vai conseguir. Bom, então é fácil não ter medo quando a gente é valioso, né? Na luta, que é expert. Mas e quando não é? E quando a gente não foi treinado para isso? E o indivíduo lá ameaça quebrar a cara da gente. É muito comum quando a gente é criança e jovem. Criança e jovem que tem essa mania de querer quebrar a cara da gente. Não andaram querendo quebrar a cara de vocês, não. Principalmente os homens, quando era criança. Alguém ameaçou quebrar a sua cara? Quando você era criança, né? Criança e jovem. Ameaçaram tanto quebrar a minha cara, e eu acreditei, esse cara vai quebrar mesmo. Então eu dava uma volta, às vezes longe, para não passar lá perto de onde o sujeito estava, para ele não quebrar a minha cara. Mas isso não é covardia, não. Seja lá o que for, eu sou treinado para isso, para me escapulir, já que eu não sou treinado para brigar. Eu vou enfrentar um Mike Tyson aí, que quer quebrar a minha cara. Não, vai quebrar, porque eu vou correr muito, corro muito mais do que você, então você não vai quebrar. Mas o que eu estou dizendo aqui é
para a gente esvaziar quando tem jeito de esvaziar. Porque em certas condições não tem jeito. Agora, você tem que interpretar assim os perigos, as ameaças, né? As ameaças têm um teor de perigo. Você pode dividir, vou botar no singular, né? Perigo, você pode dividir os perigos em 3 categorias. Os pequenos, os grandes e os meio do caminho, né? E os médios. Singular. Singular. Então, o perigo pode ser pequeno, médio, grande. O perigo. Então, para cada tipo de perigo, você, interpretando, vai ter uma correspondente emoção direta. Se o perigo for grande, não tem escolha para você querer sentir uma emoção pequena. A gente não é treinado para isso. Se o perigo é grande, você tem um medo grande. Se o perigo é pequeno, você tem um medo pequeno. Aí é direto. Agora, nem todo perigo é susceptível de produzir assim ameaças diretas contra os instintos. Porque tem um instinto da gente, que é o instinto de preservação da vida, é o instinto da conservação do indivíduo. Instinto. Ele não depende de raciocínio. Com instinto a gente tem instantaneamente, é instinto. Todos os animais têm, o homem conservou também, tem os seus instintos, vários instintos. Então, diante de um instinto, a gente... E tem também um pouco de treinamento. Quando a gente é criança, a gente passa por situações que acabaram exercitando os instintos da gente de autopreservação. A gente pode ter medo de cobra, imenso medo, ou um medo pequeno, medo apenas razoável. A cobra está lá, não dá para ter medo nenhum. Não está aqui. E cobra não é inteligente e não tem aquela expertise que a gente pensa que tem, né? Ela larga lá e voa direto na... Não faz isso, ela tem que passar pelo meio do caminho, vai, e o bote dela é do tamanho do tanto que ela levanta a cabeça. Se ela levantar a cabeça esse tanto aqui assim, ó, o bote faz isso aqui, é uma alavanca, é questão de física. Ela dá um bote desse tamanho, que ela não pode fazer assim, que aí ó, o ponto de apoio tinha que cercar. Ela não faz isso. Ela tem uma ponte de apoio no chão. Sabendo disso, você não precisa ter tanto medo de cobra. Isso não facilita no alcance dela ali. Então, esses perigos, tudo na vida pode ser classificado em pequeno, médio e grande. Para a gente poder aprender a lidar com as coisas, com as dificuldades. Eu não esqueci daquele negócio dos 5 pontos lá, não vou falar nele já. Estou aqui numa derivação. Então, diante de dificuldades, a gente quer combater perigo, a gente quer aprender a combater os perigos da vida. Você sabendo disso aqui, você não vai começar por aqui, ó, e muito menos por aqui, ó. Você vai começar por ali. Comece com as dificuldades pequenas. E depois que você estiver bom no enfrentamento de perigos pequenos, você passa a treinar contra os perigos médios. Sabia que foi Jesus que ensinou isso? Foi Jesus que ensinou isso a respeito de como é que a gente, que tipo de preparo a gente deve ter para enfrentar as dificuldades. Agora, ele não ensinou desse jeito aqui, com técnicas psicológicas aí e tal. Isso aí é coisa
mais recente. Mas quase tudo que a psicologia ensina como princípio fundamental, se você tiver conhecimento, você vai encontrar um ensino de Jesus lá, falando daquilo. Agora, nós não sabemos direitinho o que Jesus falou, porque o que nós sabemos é aquilo que está escrito nos evangelhos, e aquilo lá é resumo do resumo do resumo, da cópia, da cópia, da cópia. Porque quando Jesus falou, ninguém escreveu. Depois, quem foi escrever por lembrança. A lembrança mais recente, escrita do que Jesus falou, é 40 anos depois. Então o sujeito não escreveu direitinho do jeito que Jesus falou. Se eu não fosse espírita, eu não aceitava o evangelho, não. Por causa disso. Como é que eu vou saber que é isso aí mesmo? Não tenho segurança nenhuma que Jesus falou isso mesmo. E quem sabe que ele falou foi uma outra coisa. E o modo como falou é importante. A gente altera uma entonação de voz, você muda o sentido. Por exemplo, se eu falar, ô querida, tem um sentido, não tem? Se eu falar, querida, não tem outro sentido? Tem ou não tem? Tem outro, não tem? Meu amorzinho. Você está dando uma bronca horrorosa no cara, né? Com uma palavra boa. Assim também você pode até xingar um nome feio para o cara carinhosamente e ele vai interpretar o carinho. Contei para vocês aquele caso que eu estava fazendo uma palestra lá no Rio de Janeiro. Contei. Pode ser que alguns aqui não tenham ouvido. E lá no Rio de Janeiro tem umas palestras, que lá tem muito centro. Tem centro lá, tem palestra lá de manhã, de tarde e de noite. Todo dia, conforme o lugar. Tal centro faz palestra todo dia às 9 horas da manhã. Ou então segunda-feira às 9 horas da manhã. Em Niterói, por exemplo, fui fazer uma palestra lá. Segunda-feira às 9 horas da manhã. Lá em São Cristóvão, domingo às 4 da tarde. Eu fui fazer uma palestra. Eu fui fazer várias palestras. Fazia sempre um roteiro de uma semana. Então, naquela palestra lá em São Cristóvão, um centro grande chamado André Luiz, cheio de gente e tal. Eu fui fazer uma palestra lá e, bom, cara do interior e falar na capital, né, Rio de Janeiro, é um negócio assim. Eu até brinquei com o pessoal lá, eu sou um caipira lá do sertão, não sei o que vocês acharam de me chamar para vir ensinar alguma coisa aqui, na capital do mundo, tá? Porque é assim, o mais adequado é gente de lá vir para o interior ensinar coisas, né? E aí eu fui fazer essa palestra lá no domingo de tarde, 4 horas da tarde. E tinha, bom, só tinha gente estranha lá, porque de Rio de Janeiro, né? Tinha umas 500 pessoas, assim, não conhecia ninguém. Subitamente eu vi um sujeito lá, mais ou menos ali assim, que era a cara de um amigo meu, aqui de Rio Preto, que inclusive é professor também, aí, né, na cidade e tal, era na época, né? Agora está aposentada. Mas aí eu olhei assim, aquele cara parece o fulano, olha a cara dele. E ele lá com a carinha boa, olhando. Né? E eu fiz a minha palestra e graças a Deus saiu tudo certinho, tudo adequado ali, conforme a conveniência, conforme o preparo encaminhado. E o pessoal bateu muita palma e veio me cumprimentar. E o sujeito lá, eu vi que ele queria vazar através do povo para chegar aqui onde eu estava. E aquele monte de gente querendo me cumprimentar e tal. E ele veio vazando e tal. E lá diante, lá assim, ele me chamou pelo nome. Rodrigues. Aí eu, pela voz, falei, é ele. Olha,
cara de Rio Preto aqui no Rio, eu vim numa palestra, né? E ele veio me comentar, assim, mas que beleza, rapaz, mas ele não falou beleza, não. Eu contei isso para dizer, eu não posso falar o nome que ele falou. Mas vocês adivinham, né? Você é tal coisa de bom. Falou. Ele estava me elogiando. Xingou a minha mãe. Para me elogiar. E ele estava agradando. Ele estava entusiasmado. Ele me abraçou, quase me machucou. E me xingando daquele nome. Mas que danado e tal. Não é danado, não é. Então, as palavras têm um significado se elas forem escritas. Quando elas são faladas, elas podem ter vários significados. Até um nome feio pode significar um carinho grande, como nesse caso aí. Ou um nome bonito, como meu amor, pode ser uma ofensa. Se você botar um sarcasmo na voz e falar, meu amor, queridão, vai ficar desse jeito aí o tempo todo? Quer dizer, você está repreendendo, chamando a palavra com um nome suave. Então, isso aí chama carga semântica da palavra. Carga semântica, quer dizer, o significado da palavra. A carga semântica das palavras já existe lá. Para cada palavra que a gente fala, quem fala aquela língua vai entender a carga da palavra, carga normal. Por isso que entende, uma pessoa escuta e entende o que a outra está falando, porque cada palavra que a outra fala tem um sentido lá dentro da cabeça de quem escuta. É por causa das cargas semânticas das palavras. Então, para a gente mudar a carga só porque a gente quer evitar a emoção ruim, não é um negócio muito fácil. Mas é isso que tem que fazer. Você tem que desqualificar ali, ó. Ali na interpretação. Você tem que desqualificar a palavra que o indivíduo usou para ofender você. Então, isso é uma coisa que a gente pode fazer. Pode, é possível. Agora, deve fazer? Deve. Por quê? Porque é bom para você. Se você fizer, você evita emoções ruins. E nós somos muito hábeis em criar emoções ruins para nós, baseadas no que os outros pensam da gente. A gente tem medo da opinião dos outros, medo da opinião pública. E criamos muitas emoções ruins por causa daquilo que a pessoa aparenta estar pensando. Você está falando um negócio, a pessoa olha para você de um certo jeito, você lê aquilo e interpreta contra você. Ela não falou, mas você leu, né? Ela ironizou aqui com a cara, e você leu lá e interpretou contra você. É isso que não deve. A gente precisa aprender a desqualificar a opinião contrária do outro. Porque se a gente aceitar, tem consequência ruim contra a gente. Então a gente não deve aceitar o conteúdo da palavra quando é agressivo a nós. A gente tenta desqualificar cá dentro da cabeça da gente. O sujeito passou perto de você, é muito seu conhecido e tal, se dá bem com você, é um bom colega aí, e num certo momento ele passou perto de você, e você se preparou todo para cumprimentar o seu coleguinha, e ele passou direto, nem olhou na sua cara. Já aconteceu isso com você? Espero que não. Mas você já deve saber que isso existe. Já aconteceu comigo. Dos dois jeitos. Às vezes eu estava tão distraído com o negócio, porque estava me preocupando aqui, que eu passei perto da pessoa
E eu até que vi que era a pessoa, sabe? Mas eu estava tão focado no que eu estava pensando, que eu não fiz aquilo que tinha que fazer. Oi, como vai? Tal, tudo bem? Eu não fiz isso. Passei. E o sujeito ficou aborrecido comigo. Fui clamar depois, poxa vida, tinha o professor, uma conta tão boa, ele fez isso comigo. Não vou mais lá naquele centro, não vou mais olhar na cara dele. Quer dizer, aí ele tomou consequência punitiva. Fez por causa de mim. E o contrário também, né? Quando eu fui, uma vez, eu dava aula, e tinha um diretor de escola, com quem eu tinha um relacionamento razoável, só de conhecimento com ele, e eu estava para escolher cadeira, eu tinha passado no concurso do magistério, eu estava para escolher cadeira, e aí eu tinha passado em primeiro lugar aqui da nossa região, que aqui só tinham passado 5. E eu fui escolher primeiro. E aqui tinha 3 vagas aqui na cidade. Então eram 3 escolas. Eu podia escolher qualquer delas, porque na hora da sua escolha, você escolhe dentro das vagas que existem, aquela que você quiser. E ele, sabendo disso, veio conversar comigo e disse, escuta, escolhe lá na minha escola, eu teria muito prazer que você fosse para lá e tal. Eu falei, que bom e tal, né? E na hora da escolha mesmo, os outros diretores das outras escolas não falaram nada comigo, não ficaram sabendo, né? Não cogitaram. Agora ele cogitou. Então assim, bom, lá eu tenho pelo menos um ponto. Porque antes a minha escolha é baseada no que eu quero, né? Mas o que eu quero às vezes fica influenciado pelo que o outro quer. Ele me quer lá, e eu posso ir para lá ou para outros lugares, mas nos outros lugares eu não tenho certeza que eles me querem. Esse aqui eu tenho. Então é um ponto favorável para eu escolher aquele lugar, né? E eu escolhi aquela escola. Tomei posse, tal, lá em São Paulo, tal, tomei posse, tal, e fui dar aula no primeiro dia, tomar posse lá da cadeira, e na hora que eu cheguei, o diretor estava na porta assim, e eu, né, preparei para dar um grande abraço no meu amigo, né, que me convidou para vir para cá, e eu escolhi por causa disso. E vim todo preparado assim. Na hora que eu cheguei perto dele, ele olhou para mim assim, o senhor quem é? Aí eu falei assim, quase que eu falei, desgraçado, como é que é o senhor quem é? Isso foi o que eu pensei, né? Doeu lá dentro. Aí doeu. Interpretei. Criei emoção. Aí eu falei, deu vontade assim, eu estou aqui a passeio, eu ia passando aí e tal, resolvi entrar aqui para ver se é uma escola e tal. Deu vontade de muita coisa. E ele falou sério. Falei, quem sabe que ele está me gozando? Às vezes está. Não é gozando que a gente fala, é glosando, viu gente? Está me glosando. Esse cara está me glosando. Mas ele não estava, né? Ele estava sério. Eu vim dar aula de ciências aqui nessa escola. Ele falou assim, você é o professor novo que escolheu aqui? Eu olhei para ele assim, mas como? Ele me convidou, só. Veio todo alegrinho. Agora, será que ele esqueceu? Mas ele era assim. E eu fiquei dando aula lá, e tinha dia que ele cumprimentava a gente. E tinha dia que a gente chegava e comentava, como vai, bom dia. E ele nem olhava.
E eu comecei a aprender então, nesse comportamento, qual é o perigo de usar o poder. Desde essa época, como professor, uma das coisas boas que eu aprendi foi que o poder é um perigo. Quanto mais idiota é o cara, mais desagradável ele é quando ocupa o poder. E tem muito idiota ocupando poder. Muito. Que desfaz dos outros, quer dizer, é um indivíduo. Chama vaidade pelo micropoder. Poderzinho de droga, não vale porcaria nenhuma. E o cara está lá todo, né, usando tirania. Quer dizer, tirania é o uso do poder contra os subalternos. Tirania de gerente, tirania de diretor, tirania de supervisor, tirania de presidente. Quer dizer que cargo de poder, espiritualmente falando, é uma droga. Se você puder fugir do poder, meu amigo, fuja. Porque você caiu no poder, começa uma tentação insopitável. Não dá para aguentar de você usar o poder agora para mostrar superioridade. O nome tem um nome, alegria pela, eu estou escrevendo que é muitíssimo importante, alegria pela superioridade. Tem um nome, isso aqui tem um nome. Como é que é o nome? Escreveu o nome aqui, ó. O nome disso aqui, ó. Como é que é? Hein? Soberba serve, mas ela tem uma outra conotação. Ela tem uma outra conotação que desvia um pouquinho a intensidade. Vamos pegar a outra palavra. Mas astúcia não vai ser, hein? Vaidade, não. Vaidade é relativa só com a beleza. Vaidade só está relacionada com a beleza. Definição oficial, hein? Arrogância. Essas palavras todas servem, vocês vão ver daqui a pouco. Mas não é esta ótima para isso aqui. Mas está quente, hein? Vai falando. Hein? Hein? Orgulho. Essa é a melhor. Orgulho. Essa é a melhor, sabe por quê? Orgulho. Isso aqui chama orgulho. Olha que orgulho é uma coisa boa, rapaz. Alegria. Alegria pela superioridade. Por exemplo, você está estudando numa escola e tem uma prova, e na prova vai todo mundo mal. Todo mundo tira de 4 para baixo. Menos você que tira 10. E o professor então chama você e fala: poxa, você foi demais aqui, ó. Todo mundo foi uma droga. Estou decepcionado com essa classe. Mas esse cara aqui tirou 10. Meus parabéns. Coloca você na pele desse cara e pergunta, e me responde: você está sentindo o quê? Agora. Uma tremenda alegria. Ou não? Sim ou não? Quero ver as cabeças. Sim ou não? Então vocês são todos orgulhosos. Porque isso é orgulho. E orgulho é um defeito. Agora, não fiquem tristes não, porque tem uma realidade que a gente já sabe, né? Nós estamos aqui nesse mundo, hein? Nós nascemos. Para que nós nascemos? Para vencer as inferioridades. Nós nascemos para vencer as inferioridades. Nascemos, foi para isso que nós nascemos.
aqui na terra, na atualidade e aí para trás. Foi para vencer. E nós só vamos parar de nascer na terra, porque quando acaba essa, mais para frente começa uma outra. E quando acaba a outra, começa uma outra. E quando acaba a outra, começa uma outra. Até você vencer. Todas. E quando você vencer todas, o que é que acontece com você? Ao final, não, ao final, você é o quê? Fala para mim. Que palavra eu ponho ali? Hein? Ninguém errou essa, que droga. Queria que você estivesse errado para ter mais graça. Anjo. Ao final você é anjo. Anjo é o quê? É o cara perfeito. Perfeito. Espírito perfeito. Tem anjo lá? Tem, segundo as revelações, tem muito anjo. Eles são o quê? São pessoas que chegaram lá. Bom, isso é a interpretação espírita. Fora do espiritismo, a interpretação não é essa. Fora do espiritismo, a interpretação é que Deus fez os anjos já prontos. Então assim, haja anjo. Aí apareceu um cara perfeito. Haja atrasado. Aí apareceu o Rodrigues Ferreira. Aí eu olhei assim e falei, ele é anjo por quê? Eu não pedi para ser Rodrigues Ferreira, eu queria ser anjo. Me perguntaram, me deram alguma prova para eu fazer, para ver se ele merece mais. Não fizeram, me criaram. Anjo lá, o idiota lá é anjo, e eu aqui não. Que papo é esse? O senhor se chama de justo? O senhor é Deus, né? Não gosto do senhor, não. Isso eu pensei quando eu era criança, desse jeito. Eu não gostava de ser gente, queria ser anjo. Porque os anjos já são prontos, criados prontos. Um dos motivos pelos quais eu aderi ao espiritismo foi isso. Deus não faria isso. Esse é o Deus que eu quero, esse é o Deus que eu aceito. Deus não fez isso. Falei, não. Todo mundo que foi criado lá, mais para trás, e vem vindo. A evolução. Quando chegar em gente, você já está bem adiantado, muito mais adiantado que um macaco. Muito mais. E vai indo. Tem gente muito mais adiantada do que outras gentes cá para trás. Está tudo aí misturado. Tem uns que são bem adiantados. Tem uns que são Madre Teresa de Calcutá, já viram falar nela? Mulher danada de caridosa que ela só. Ela fazia cada coisa que ninguém fazia. São Francisco. Chico Xavier fazia umas coisas, eu lidei muito com ele. Ele fazia umas coisas que eu falava, é absurdo ele fazer isso. Não dá para fazer. Então, mas ele fazia, ele tinha aquela competência de fazer. Várias pessoas que são pessoas mais adiantadas, porque elas estão nesse crescimento aqui, elas partiram antes. E agora pegando aqui, pegando eu e ela, né, a outra pessoa, ela partiu antes. E agora nós estamos juntos aqui no tempo, mas ela começou bem antes. Eu estou aqui no degrau 17 e ela está lá no 380. E é um degrau de cada vez, assim, né? Tem que subir um por um. Quando eu melhorar muito, eu vou para o 18. Não dá para competir com esse cara aqui. Ele faz coisas que eu não faço. E é bom saber disso, porque quando alguém fizer coisa que você não faz, não fique com inveja, não. Você vai chegar lá. Quando você chegar, você faz também. Antes disso, você não faz. Pois bem, então, nós nascemos para isso. Então, agora aqui, nenhum ser humano tem as características de anjo. Porque nós estamos cá atrás na evolução. Eu diria que nós estamos para trás do meio do caminho, no rumo da angelitude. Agora, diz a psicologia que existem
100 virtudes diferentes. 100. Aproximadamente 100. Uma é humildade, outra é generosidade, outra é compaixão, outra é solidariedade. Essas virtudes aí. 100. Existem 100. E você tem que ser perfeito em cada uma delas. Da agora até o dia que você virar anjo, você, para ser anjo, tem que vencer todas as provocações, todos os desafios de procedimento, que são 100 virtudes diferentes. Então você está, essa virtude aqui, ó, qual é o seu degrau? Se você estiver aqui, ó, para ir para lá, está muito bom, hein? Está bem adiantado. Bem adiantado. Agora, isso aqui é virtude, ó. Digamos que é humildade. Você é bem humildinho, rapaz. Olha, você já adquiriu. Agora, a não humildade é mais, ó. É 60%. Está faltando. Então porque a humildade, o contrário, é orgulho, né? Então o orgulho seu é muito maior do que a humildade. Mas você tem alguma humildade, sim. Tem até bastante, 40, é muita humildade. Mas tem 60 de orgulho. Então, se num certo momento a gente descobre que você tem algum orgulho, você fala, descobriu nada, isso aí é velho, todo mundo sabe. Eu não tenho, eu tenho orgulho, todo mundo tem. Porque medindo, esse exemplo que eu dei aí, de você foi bem na prova e todos os outros foram mal, e o professor gostou, te elogiou, e você ficou muito feliz. A sua alegria foi de ser superior aos outros. Lá dentro de você pensa, eu sou bom mesmo. Eu sou melhor do que esses pé rapados e tudo aqui. Bom, lá dentro de você. Talvez você não pense assim, porque você gosta dos colegas, você não quer acabar com eles. Mas você está sentindo superioridade ali. Esta alegria por ser melhor é o orgulho. É por isso que é difícil vencer o orgulho. Agora, o orgulho tem umas 12 subdivisões. Uma delas é a soberba, que é um aspecto do orgulho. A vaidade é outro. É aquele outro aspecto lá da arrogância. Você falou, né? Arrogância. Pois é, a arrogância é outra. Então a gente vai ter que... Bom, o orgulho é o nome geral de tudo. Assim como bondade é o nome geral para todas as virtudes. Para as virtudes. A bondade. O que é bondade? Bondade com o outro lá e fica menorzinho do que ele por bondade, chama humildade. A bondade de ficar com pena do outro lá chama compaixão. A bondade de... E assim vai tendo os diferentes nomes. A bondade que leva você a atender o outro lá chama solidariedade. E assim vai. A bondade vai tendo diferentes aspectos de manifestação, assim como o orgulho também, diferentes aspectos. Sendo que cada virtude tem um oposto, que é o defeito correspondente. Todo anjo tem, porque luz é uma propriedade que deriva da quantidade de bondade que o sujeito tem. Se pegar você aí agora e provocar adequadamente, você vai emitir a luz correspondente ao tanto de bondade que você já adquiriu, que não é zero. Porque se fosse zero, você não iluminava nada. Mas não é zero. Ninguém é zero. Zero é nenhuma. Nós estamos ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, mas já é uma luzinha. Quanto mais para cima, maior a luz. Quando chegar em anjo, aí se calcula como é que é a luz dele, né? Luz total. Entende?
Falar espírito de luz, não falou nada. Ah, tinha um espírito de luz lá. Diz que eu sou um espírito de luz. A mulher lá falou para mim. Ela falou? Falou nada. Ela falou, falei, não aceito o que ela falou, mas não disse nada. Porque luz todo mundo tem. Porque ninguém é zero de luz. Se ele for 0,1, ele já tem alguma luz. Agora, se tiver 5, 6, 7, 8, quanto vale a sua luz? A mulher falou? Qual é o número de 0 a 100? Isso ela não falou. Claro que não, ela não vai saber, né? Como é que alguém vai saber um trem desse? Então, gente, na semana que vem eu vou voltar aqui para fazer a outra palestra, hein? Semana que vem. Então eu vou parar aqui por causa de uma droga, de um negócio chamado relógio. Olha lá, ó. Falou para parar. Então nós temos que interromper aqui. Mas eu vou continuar esse assunto semana que vem, por causa do seguinte, eu quero continuar porque eu estou desenvolvendo aqui uma ideia, que é aquela ideia que nós começamos, né? Que eu falei que ia apresentar para vocês aqueles 5 módulos, através dos quais a gente pode enfrentar as dificuldades, quaisquer dificuldades, principalmente as grandes, né? Porque se você não souber uma técnica, você não enfrenta direito. Você enfrenta do jeito que você pode. E sabe que jeito você pode? Primeiro, ficando danado da vida. E segundo, ficando revoltado. Porque você ficar com raiva. Raiva é a vontade de agredir. Né? Toda raiva é a vontade de pegar o agressor. Por isso chama raiva. Antes de ser raiva, ela era mágoa. A perda gerou mágoa, mágoa gera raiva. Então, a mágoa grande gera uma raiva. A raiva é aquele impulso de momento de pegar o outro. Então, todo mundo, a gente tem assim essa capacidade de ter raiva. Que todo mundo tem capacidade de ter mágoa. É impossível no nosso estado evolutivo não ter mágoa. Você não é capaz de ficar livre. Você só vai ficar livre da mágoa lá em cima. Então, nós temos que treinar. E para treinar, a gente tem que aprender a lidar com a dor da provocação grande que atingiu a gente. E é daí que eu vou apresentar para vocês aqueles 5 pontos. De modo que, se vocês quiserem saber disso, deixa um joinha aí embaixo aqui. E fica sócio aí do canal. Brinquedo, né? Se vocês quiserem saber, não deixem de comparecer na próxima semana, nesse mesmo bate-canal. É isso. Então, por hoje, receba um abraço, obrigado, e estamos juntos na continuação. Obrigadinho.